Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou ajustando aqui para nossa convidada conseguir acessar com a gente. Ah, agora tá tudo funcionando direitinho. Tá me ouvindo bem, Ana? Tá tudo bem. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, Analice. Obrigada pelo convite para esse nosso papo aqui. Eu que agradeço a sua presença. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Bom, nós estamos fazendo hoje a live de número 1 de um projeto muito especial que eu acho que pode ser relevante para todas as pessoas que trabalham com pessoas, que cuidam de pessoas. Todos nós da odontologia, da psicologia, como a Ana Paula, e de tantas outras profissões da área da saúde, cujo objetivo é causar um benefício, agregar na saúde, seja ela saúde física, psíquica, de outro ser humano. Nossa profissão é extremamente nobre e do mesmo tamanho da nobreza, da honra que é para nós cuidar de pessoas, é pesado. A gente carrega uma responsabilidade muito grande. Então, o nosso objetivo, meu e da Ana Paula, hoje, conduzir essa conversa com vocês, essa troca de informações, é trazer algo que possa ajudar no sentido de reduzir esse peso, de exercer nosso trabalho de forma mais leve, para que o benefício que a gente traz para a vida dos nossos pacientes seja o maior possível e que isso não nos custe em excesso a energia, a autocobrança, enfim, nós somos, acho que desde a graduação, muito treinados a trazer responsabilidade para os nossos ombros. E a experiência nos ajuda a ir deixando esse caminho um pouco mais leve, um pouco mais fluido, um pouco mais natural, mas no começo, que é quando a gente mais precisa para construir, para nos construir enquanto profissionais, enquanto as pessoas que carregam aquele título de doutor que às vezes nos tira o sono, nos deixa ansiosos diante de um tratamento que a gente vai começar, como é que a gente pode fazer isso de forma um pouco menos sofrida, menos pesada para a gente? E a Ana Paula tem uma larga experiência no consultório, na psicologia clínica. É, Foi uma pessoa que cuidou de mim, que me ajudou muito nesse trajeto, nessa construção, e eu gostaria, por isso o convite para ela estar aqui, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso na sua rotina de trabalho, Ana. Bom, boa noite a todos. Analice, quando você coloca, né, da responsabilidade da nossa profissão, que é uma profissão de cuidado com o outro, né? Uhum. Todos nós que somos profissionais da área de saúde, nós somos cuidadores, somos pessoas cuidando de pessoas. E daí super importante a gente partir de alguns pontos. O primeiro ponto, para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Primeiro ponto, como é que eu vou oferecer cuidado para o outro, para esse paciente que chega, se eu não cuido de mim enquanto um ser humano integral? Porque antes de ser doutor, doutora, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano que tem uma vida para além da vida profissional. Nossa vida profissional é extremamente importante, mas nós, enquanto seres humanos, somos muito mais do que a nossa carreira. Então, um ponto muito relevante é lembrar que para a gente oferecer cuidado, nós precisamos, de alguma maneira, nos sentir cuidados por nós mesmos especialmente. Então, lembrar que nós somos humanos, que temos necessidades
básicas que precisam ser cuidadas. Eu atendo muitos profissionais da área da saúde e não é raro quando a gente vai fazer uma avaliação de como a pessoa está se cuidando, eu escutar que a pessoa esquece de tomar água, esquece de ir ao banheiro, não lembra de comer. Sabe essas coisas assim básicas? Quer dizer, como que uma pessoa vai cuidar do outro se ela esqueceu de tomar água? Então, quando a gente, o passo número 1, na minha concepção, é a gente tomar consciência que antes de profissionais, então, somos humanos e nós precisamos olhar para a gente e dizer assim, como é que eu estou me cuidando? E hoje nós temos vários trabalhos voltados para profissionais que são cuidadores, né? Os trabalhos vêm na linha do cuidando de quem cuida. E uma das coisas que eu faço aqui no consultório é esse trabalho de cuidar de quem cuida. Né? Eu, como psicóloga, meu foco é o aspecto psicológico, mas hoje a gente sabe que é impossível para um profissional de saúde também olhar somente para o aspecto no qual ele é especializado. Igual você, no consultório, né? O paciente chega com uma queixa para fazer uma determinada intervenção na boca, você não pode olhar para a boca, para o dente. Você tem que olhar que atrás ou aquela boca faz parte de um ser humano que tem uma história, que tem emoções, que tem todo um contexto. Né? Então, assim, já trazendo um segundo ponto importante, é esse olhar humano também para o paciente que a gente recebe. A gente está num movimento de muitas especializações, mas por mais temos o compromisso de sermos muito bom na nossa especialidade, o compromisso teórico, técnico, eu tenho que saber o que eu estou fazendo com aquele paciente, né? Então, estudar, compreender o que eu faço, ter responsabilidade, ter ética, é básico. Mas lembrar que aquele ser humano que aquela pessoa que chega buscando um cuidado em qualquer tipo de cuidado na área da saúde é uma pessoa que está ali. Né? Então, um segundo ponto importante para a gente considerar. E muito válido nós chamarmos a atenção de todos, principalmente de quem está começando, de quem tem pouco tempo de carreira, de quem está na graduação, porque essa bagagem, eu, na minha época, me formei em 2005, nós não trazíamos naquela época, junto com todas as disciplinas da faculdade. Era sempre muito comentado, muito ressaltada a importância do olhar integral para a saúde do paciente, mas considerando a saúde orgânica. Na ficha de anamnese tem lá sempre perguntas do estado de saúde geral, depois eu vou para o exame clínico e eu estou olhando números, taxas, glicemia, hipertensão e por aí afora. E no começo, eu quero compartilhar isso porque foi algo que me fez pensar muito, e eu amadureci muito ao longo de quase 20 anos de odontologia, já é formada, né, se for considerar o começo da faculdade, dá um pouquinho mais, mas é o receio que eu sentia de saber entender o que é oferecer acolhimento sem que haja envolvimento com o universo do paciente, porque nós temos a responsabilidade de saber equilibrar a balança, entender e acolher como ser humano para que aquela pessoa se sinta à vontade na nossa presença. A gente trabalha, todo profissional da área da saúde invade, no bom sentido, a vida do paciente. Não é possível executar nosso trabalho se a gente não tiver esse espaço disponível, mas a gente precisa saber medir o quanto nós entramos na rotina, no universo daquela pessoa, entendemos o problema orgânico, físico, emocional que a trouxe para o nosso consultório, e ter o controle da situação do ponto de vista técnico, porque o estabelecimento desse vínculo que começa na confiança no nosso trabalho, eu acho que ninguém
marca um horário com qualquer pessoa da área da saúde, com qualquer cuidador, como você colocou, se não houver um respaldo daquele profissional diante dela. Ele foi recomendado por alguém, enfim, algum motivo já validou a nossa competência profissional para que aquela pessoa entrasse no nosso consultório e sentasse diante de nós na mesa. E a partir dali, todo paciente, e eu falo isso quando eu me coloco no lugar do paciente, já chega sentindo o terreno, com uma imagem pré-estabelecida do que vai encontrar, com um rótulo, com algumas características que a gente construiu na nossa cabeça antes do contato inicial. E o que nós, enquanto profissionais, todos, aí a gente abre para todas as áreas da vida, nós queremos oferecer o nosso melhor trabalho, o nosso melhor desempenho, para termos cuidarmos de mais pessoas, para termos cada vez mais pacientes. Isso nos faz crescer profissionalmente, isso aumenta o nosso nível de autossatisfação, quando a gente se olha e pensa, nossa, que bom, estou no caminho certo, tenho mais pessoas, eu estou orgulhoso do que eu estou fazendo, eu estou feliz com o meu trabalho, com os meus resultados. Eu acho que todo mundo foca nisso, para fazer o melhor, independente se eu vou consertar uma TV ou se eu vou fazer uma restauração no dente de alguém, independente da profissão. E às vezes, pela ânsia de querer subir os degraus, de repente mais rápido, e colher os resultados, a gente não espera a semente brotar e sair a plantinha da terra. Eu acho que o papel da psicoterapia, o papel do seu trabalho enquanto cuidadora de seres humanos é fundamental. Que essa ânsia nos atropela no começo, né? Eu acho que você percebe isso, me corrija se eu estiver errada, nos pacientes mais jovens com mais ênfase ou nos mais velhos? Como que é, Ana? Olha, essa pressa, ela pode ser séria, causar um comprometimento sério na construção da sua carreira. E hoje a gente tem, eu queria só fazer uma volta aqui, nós estamos muito impactados pela tecnologia de um jeito positivo, mas ao mesmo tempo, esse recurso fantástico que está permitindo esse nosso encontro agora, ele tem alguns riscos quando usado excessivamente. E a moçada mais jovem, que já nasceu nesse mundo, né, com essa tecnologia à disposição, essas gerações mais novas, existe um risco dessa moçada tá entendendo que a vida acontece num clique. Então, hoje a gente tem um adoecimento, especialmente das gerações mais jovens, de uma baixa tolerância de espera, de um imediatismo, de uma urgência. Por quê? Porque eles aprenderam a clicar e chegar a coisa. Eu quero um sanduíche, eu clico, daqui a pouco está tocando a campanha na minha casa e me entrega. Hoje eu posso comprar o que eu quiser, eu quero um carro, eu clico e o carro chega na concessionária. Quer dizer, então essa ideia distorcida de que toda a vida rola num clique, né, pode ser um agravante, principalmente para gerações mais jovens. Porque eu percebo uma geração muito imediatista, com baixa tolerância de espera, e a gente sabe que a própria natureza vem nos avisar que a semente, para germinar, ela precisa de tempo. Por mais que e a nossa carreira, para germinar, ela precisa do passo a passo. A gente precisa dessa tolerância. Então, o nosso trabalho na psicoterapia, uma das coisas que a gente vai ajudar esse paciente é calibrar essa expectativa, que muitas vezes é muito alta, né? E uma ideia meio mágica, né? Esse imediatismo também em relação a colher esses frutos. Então, assim, eu já formei, eu já estou pronto, né? De esquecer que quando uma pessoa
pessoa termina a graduação, é óbvio que é uma conquista extremamente importante, ela vai ter o direito de um carimbo, de um registro profissional, mas a gente sai da faculdade em qualquer área muito cru, muito cru. E não é por incompetência, porque uma das coisas que faz a gente tornar profissional é ir ganhando experiência. E a gente, para isso, a gente precisa de tempo. Então, é impossível um recém-formado, uma pessoa com pouquíssimo tempo de experiência, exigir de si mesmo que tenha um manejo clínico, por exemplo, que ele terá nos anos futuros, ou que um profissional com mais tempo de experiência tem. Eu tenho certeza que o que você hoje faz com o pé nas costas, ou seja, com a maior facilidade, provavelmente você teve dificuldades básicas lá no início. O treino, então, é algo muito importante. Só mais um pouquinho, um detalhe. Outro viés que pode complicar nosso raciocínio é que a gente tem uma cultura... por exemplo, a gente aprende na escola que para a gente ter bons resultados escolares, a gente estuda, aprende a matéria, faz a prova, tira ponto e passa de ano. Então, assim, eu defino... Fomos moldados nesse modelo, nesse perfil. Exatamente. Então, assim, isso é uma verdade, sim, parcial. Parcial. Por quê? Porque na vida é muito importante a gente ter objetivos, a gente traçar metas e trabalhar para conseguir as metas. Só que, diante de alguns desafios e dificuldades, por exemplo, a vida, o cenário da vida real de um ser humano, ele é imprevisível. Porque uma grande imprevisibilidade que a gente tem que suportar enquanto humanos é a da vida e da morte. A gente sabe que vai morrer, a gente espera que demore, mas a morte pode chegar a qualquer momento e ela é democrática. Então não morre só velho doente. A gente pode cair no banheiro, bater a cabeça e morrer. Então a nossa cabeça tem que dar conta de uma imprevisibilidade natural da vida. Então, esse é um desafio que a gente tem que suportar. Eu preciso saber planejar, definir metas, correr atrás, mas entender que eu não controlo tudo o tempo todo. Diante disso, os desafios vão aparecer. E o que a gente faz, por exemplo, colocando o foco na sua pergunta no início de carreira? Então, eu tenho um desafio. O que a gente precisa, diante dos desafios, é desistir da ideia que eu vou estar pronta para todos os desafios profissionais que vão surgir. Então, agora, porque eu já recebi pacientes, por exemplo, que formam, chegam aqui e dizem assim, eu venho aqui para fazer terapia, para eu ficar prontinha, para eu não ficar mais ansiosa, para eu não ter mais problema, para eu dar conta de enfrentar todas as agruras que poderão surgir no meu caminho profissional. Não tem jeito. Não tem jeito. Primeiro que a gente não sabe mapear todas as dificuldades, não só profissionais, mas da vida, porque a imprevisibilidade é marca da existência humana. Então, o que a gente precisa fazer? Seguir fazendo os nossos planejamentos, definindo metas, trabalhando por elas, mas entender que na vida real irão surgir coisas inesperadas. Desafios que às vezes a gente vai olhar e falar, e agora? Não sei o que fazer. E o que é que a gente tem uma dica importantíssima nesse caso? Diante de desafios que às vezes a gente acha que não vai ter força, não vai saber como fazer, tem algo muito importante que a gente pode fazer. Dar um passo. Um primeiro passo. Eu não sei o que fazer, ou eu estou com uma dificuldade muito grande. O que eu preciso fazer? Me encorajar para dar um passo. Então, qual é o um passinho de bebê, um passinho pequeno? Qual é o passo que eu consigo dar agora? Dei o passo, aí começa a acontecer algo lindo. Quando eu dou um passo, aquele movimento do passo vai me gerar força e encorajamento para eu dar o passo número 2.
E desculpa te interromper, Ana, mas é algo que esteve presente durante muito tempo no começo do meu começo de carreira. Você falou coisas que você faz hoje que antes fazia com o pé nas costas. E eu vi que tem muita gente, muito estudante de odontologia aqui nos assistindo. E como eu estou feliz de vocês estarem aqui. A primeira vez, número um, que eu tive contato com um paciente, eu fui tirar ponto. A gente faz uma cirurgia, dá ponto e vai tirar o ponto, tirar a sutura. Eu tremia tanto que eu segurei a tesourinha com as duas mãos para ver se uma conseguia estabilizar a outra e eu não machucar a pessoa. Eu precisava cortar a linha, mas eu tinha medo de cortar até o cabelo, de tanto que minha mão tremia. Hoje, a quantidade de informações, de conteúdo de altíssima qualidade, de média, de baixa, eu ouvi há pouco tempo alguém falando que a internet é o melhor e o pior do mundo, por razões óbvias. E aí nós temos, no começo, agora eu vou te fazer um convite, lembra de você lá no primeiro mês de atendimento clínico. A gente tem o medo de cuidar, de intervir em alguém, em uma pessoa. Hoje, em 2023, a gente começa a assistir, consumir conteúdos e pensar assim, meu Deus, como aquela pessoa faz isso? Será que eu sou capaz de fazer algo tão complexo, tão elaborado, com resultado no mesmo nível? E aí, junto com o medo, o peso da insegurança, vem o medo da comparação. O que o meu paciente vai pensar de mim se eu não for capaz de entregar algo semelhante? E a gente vai regando os fantasmas na mente. E aí junta tudo isso e nos bloqueia para dar o seu primeiro passo, que você acabou de citar, que é tão importante. E me interrompa no momento que você precisar, fica à vontade. Mas quando a gente olha, se distancia de todos esses pensamentos que nos paralisam e nos amedrontam, acolhe enquanto seres humanos, e aí que está o peso da responsabilidade da formatura, do diploma na mão. Porque agora, primeiro que a gente sai da formatura pisando dessa altura, né? Não é a Analice mais não, agora é a doutora Analice que está falando. E aí é ali que está a armadilha, é ali que está o buraco que vai me derrubar 2 passos para frente. Mas quando a gente se enxerga enquanto ser humano vulnerável, que apesar de toda a dedicação, todo estudo, todo conhecimento técnico, todo treino, ainda assim nós não conseguimos cercar todas as variáveis, como você acabou de falar. E fica muito mais confortável, e eu vejo isso agora, depois de quase 20 anos fazendo a mesma coisa quase todos os dias, fica muito mais confortável eu demonstrar para o meu paciente que eu tenho bagagem para executar o que eu estou propondo, para diagnosticá-lo, para tratá-lo, para melhorar seu nível de saúde, mas eu não sou Deus, eu não sou infalível, eu não controlo todos os desdobramentos. E eu ouvi isso de um professor há mais de 20 anos atrás, que quando você conta para o seu paciente quais são os possíveis desfechos negativos do tratamento que você está propondo, olha, o nosso objetivo é alcançar tal resultado, mas pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, dependendo de algumas circunstâncias que são pertinentes do organismo, que são pertinentes da biologia e tudo mais. E não acontece nada no final, e você atinge aqui o resultado máximo com ele, ótimo, tudo certo. E aí ele entende, fala, nossa, que legal, eu corri o risco de ter vários níveis de sucesso e chegamos no máximo, muito bom. Quando acontece alguma coisa, um nível um pouquinho abaixo daquele padrão de excelência,
E aí você fala, nossa, pois é, tivemos esse, esse resultado, chegamos nesse desfecho, como eu tinha te falado, provavelmente por esse motivo. Tá tudo certo, você não perdeu o vínculo de confiança que havia sido estabelecido no começo. Mas quando nós olhamos para o resultado máximo e naquela ânsia de chegar lá, porque tem que ser o melhor, porque eu me preparei, porque está tudo certo, e você não para com calma para olhar e explicar, estabelecer, ajustar as expectativas e estabelecer o cenário com muita clareza e com muita realidade dos desdobramentos, dos possíveis desfechos, e acontece algo diferente do que você vislumbrou junto com o seu paciente, porque essa responsabilidade é nossa, né? Vamos chegar no nível 10. Mas chegou no 9. E o 9 foi maravilhoso. Só que aí o paciente te olha e fala assim: ah, mas por que chegou no 9 e não chegou no 10? Aí você vai explicar lá no final. Que é porque para chegar no 9 dependia disso ou daquilo. Parece desculpa. Então, essa lição eu achei muito, muito válida, que é antecipar. Quanto mais nós temos a capacidade de explicar e com muita sinceridade, com muita clareza, os caminhos, pode ser. Todo mundo queria, você e o seu paciente, nós queríamos, eu e meu paciente queríamos o 10, mas a gente chegou no 5. Só que ele estava preparado para o 2, porque ele sabia das condições que estavam presentes e que poderiam influenciar nisso. Quando nós nós não somos afoitos em vender a nossa imagem de perfeccionistas, de excelência, a gente só tem a ganhar, mesmo que todas as variáveis que não estão sob o nosso controle interfiram nos desdobramentos e deixem o resultado final muito distante da expectativa máxima. Dá para a gente pensar que isso é ser ético. Muito, muito ético. Né? É entender. Você falou uma coisa importante. Qualquer intervenção, qualquer tipo de tratamento de saúde é parceria. Você pode fazer o melhor procedimento na vida do paciente, na boca do paciente. Se ele não fizer o pós-operatório bem feito e fizer a parte dele, vai dar ruim. Vai dar ruim, não. Tem chance de não chegar onde precisa, porque ele não fez a parte dele. Então, em qualquer tipo de tratamento de saúde, então a gente fala de corresponsabilidade. E no caso, né, nosso, porque vocês trabalham com foco no orgânico e eu no psíquico, a resposta do paciente é a resposta do paciente, ela é muito individual. Então, não existe absoluto na área de saúde, não existe garantia absoluta de nada. E às vezes atingir o 9, atingir o 8, que é uma resposta boa, que é aquém do 10, não significa nem serviço ruim, nem significa incompetência profissional. Né? Quantas vezes na vida o 6, numa escala de 0 a 10, corresponde a 10? Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para ajustar as nossas expectativas em relação a nós, e você falou isso, de alinhar com o paciente a expectativa dele em relação ao tratamento. Então, essa clareza, ela é importantíssima. Você deixar clarinho onde é que ele está pisando, qual é a proposta que você está fazendo, alinhar esse contrato integralmente no detalhe. Isso faz toda a diferença. Né? Sim. E faz diferença na nossa autoavaliação ao final de cada tratamento, de cada dia de trabalho, de cada paciente. Porque nós somos movidos por uma energia muito positiva. Eu me propus a executar algo, me preparei para isso, recebi alguém que se dispôs, que se submeteu aos meus cuidados, alguém que estava numa situação de dor física, de dor emocional, e recorreu a mim para cuidar dessa dor. Essa pessoa me recebeu
com humanidade, com empatia, porque a gente encontra muito, de forma infelizmente muito frequente, algo distante disso, e falo por experiência própria de quando eu sou a paciente, de quando eu estou acompanhando alguém como acompanhante do paciente, e o olhar crítico está o tempo todo vendo essas coisas. E aí, quando a gente ajusta as expectativas, recebe de forma generosa, empática e entrega o nosso melhor, e não deixando de lado a dedicação a estudar o caso, a buscar os melhores, todas as opções, todas as formas, os melhores recursos e conseguir com isso o melhor resultado possível. Parece, falando assim, parece que é algo muito óbvio, né? Que é algo muito simples, mas a gente atropela isso sem ver. Exato. Eu queria voltar num ponto. Sim. Quando você, lá atrás, você está falando agora de receber de forma empática, você fez uma colocação lá atrás de qual é o limite entre ser empático e ser invasivo, reconhecer que o outro é humano e acolher, e sem invadir a intimidade do paciente, além daquela área que te cabe, né? Uhum. Porque trabalhar com boca, por exemplo, é invadir uma das coisas mais íntimas, né? Por isso que Sim. muita gente passa mal e tal. Qual que você tinha dito do limite? Eu queria voltar nesse ponto. Uhum. Que é importante? Quantas vezes a forma com a qual você recebe o paciente no dia que ele chega pela primeira vez no seu consultório, né, vai fazer toda a diferença no tratamento. Ele vem primeiro com uma indicação. Geralmente a gente, como você disse, você não vai para um profissional de saúde, você não pega no Google. Instagram, no Google, não vai. Normalmente você vai ver alguém que te deu uma referência, alguém que você confia. Mas quando você chega, quando o paciente chega, o que é receber de forma empática? Isso parece que é óbvio, mas eu queria só parar um pouquinho nesse ponto. O que é isso? Receber de forma empática, considerar o humano que ele é. Gastar um tempinho naquele bate-papo inicial. Fazer uma anamnese com um pouco de calma. Hoje nós temos um outro adoecimento grave. Dois aspectos. A gente não tem muito tempo uns para os outros. Nós estamos vivendo um processo de solidão muito grande. Está todo mundo conectado com todo mundo, mas hoje as queixas de solidão são imensas. Quantas vezes numa casa as pessoas estão almoçando na mesma casa, cada um no celular, por exemplo, né? Que é algo muito triste, se levar um celular para uma mesa, por exemplo. Né? Quantas vezes a pessoa tem um monte de amigos nas redes sociais e não tem ninguém para ouvi-la? Eu estou falando no geral. Mas no consultório, então, como a gente tá com muita dificuldade de encontrar ouvidos, né? A gente tem que estar atento, porque às vezes o paciente que vai chegar para você tratar o dente dele, a boca dele, fazer o que... Às vezes parar um pouquinho para perguntar como é que ele está se sentindo chegando ali. Ouvir um pouco, antes mesmo da anamnese, de ajustar as expectativas, como é que ele te... qual referência que ele teve de você, como que ele imaginou, criar assim, são 2, 3 minutos ali, né? Como é que ele chegou, quer um copo d'água, sabe essas coisas de essa empatia que você falou, que parece que é óbvia, e que infelizmente a gente não vê isso. A gente vê assim, as pessoas desesperadas, atendendo numa rapidez absurda e surdas umas para as outras. E um bom diagnóstico, um bom profissional de saúde tem que ser um excelente diagnosticador, em qualquer área. Se eu não sei diagnosticar, eu não sei tratar. Ou se eu mal... vou tratar, não sei o que tratar. Não, então eu trato errado, né? Porque eu não fiz o diagnóstico correto. E para fazer um bom diagnóstico,
antes mesmo da anamnese e do exame clínico, o que é e dos outros exames necessários para compor esse dossiê aí para um bom diagnóstico começa nessa chegada. Começa eu entendendo a história daquela dor, a história de vida daquela pessoa, né? Não é virar psicólogo. Ninguém tem que virar psicólogo. O dentista não tem que ser psicólogo, o médico não tem que. Psicólogo é psicólogo, dentista é dentista, médico é médico, enfermeiro é enfermeiro, mas em todas as áreas, de todas as funções de cuidador, independente desse leque, como nós estamos cuidando de gente, que diferença faz, né, o jeito que você chegue à disposição para ouvir um pouco. Por exemplo, na sua área, é muito comum as pessoas terem medo, né? O problema aí do jaleco branco, desmaiar na cadeira, tal. Como isso poderia ser minimizado se você tiver espaço para ouvir a pessoa, ouvir um pouquinho ela dizer assim: eu cheguei aqui, mas eu tô com muito medo, eu tenho pavor de. Sabe esse espaço para ele? Se perguntar como é que você tá, a pessoa vai falar o que ela precisa falar. E o que é importante? O paciente ter a certeza, ou ter a certeza não, ter a sensação de que você está ali por ele. Então, assim, se você está ali atendendo, olhando o seu celular, prestando atenção na porta, olhando o relógio para ver que hora que vai embora, como é que faz, você não vai se conectar, porque um outro problema que a gente tem hoje é a falta de presença. Né? Nós estamos vivendo uma outra epidemia que a gente está assim, a gente fica no futuro, no passado, e a gente fica muito no celular, então a gente não fica presente onde está. Então eu como sem prestar atenção no que eu estou comendo, né, uma ausência. Por isso que hoje está tão comum e tão indicado os exercícios de mindfulness, né, os exercícios que são exercícios de presença. Então, assim, o paciente sentir que você está ali por ele, disposto a ouvi-lo para encontrar um termo de tratamento, uma conduta que o auxilie, que seja claro nas condições, clareando os contratos, as possibilidades, os riscos, mas ele sentir que você se importa, que ele se importar tem a ver com dar importância. Sim. Então ele tem que sentir que ele é importante, que ele não é só alguém que está contratando um serviço. Você não é um fast food, você não vai entregar um serviço na rapidez para receber o dinheiro. É você entender que ali, né, é óbvio que nas profissões a parte financeira é importante, mas a gente entender que eu estou diante de um ser humano com uma queixa normalmente de dor, me pedindo uma ajuda. Daí a gente precisa se perguntar assim, eu estou disponível mesmo? Porque o paciente percebe. Sim. O paciente percebe quando eu não tenho disponibilidade para estar ali, quando eu estou ali pelas metades, quando eu estou ali sem estar inteiro. Então, assim, é um exercício. Então, assim, o consultório não está andando, a coisa está meio travada, pergunta se você está ali inteiro. Pergunta. Paciente veio, fez uma avaliação com você e não voltou? Volta o vídeo na sua cabeça e pergunta assim: como que eu recebi esse paciente? O que aconteceu? Por que ele não fechou comigo e fechou com o meu colega do lado, que é até mais caro que eu? É porque a gente acha que as pessoas. Que esse regulador financeiro é o único que é considerado para fechar um serviço. Não é. Não é. Então, assim, cuidar do paciente tem a ver com esse cuidado desde a chegada. Tem a ver com o sorriso, tem a ver com estou aqui por você. Como posso te ajudar? O que te acontece? Desde quando essa dor te aflige? Né? O que essa dor impacta na sua vida? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para contar com isso e não ficar muito preso, sabe? Digitando anamnese, assim, sem olhar. Outra Sem coisa olhar importante, no olho. olhar no olho. Ficar olhando, Exatamente. perguntando para o paciente, digitando no computador sem olhar no olho, não, para tudo. Se não der para fazer as duas coisas, muito melhor você olhar no olho, conversar, depois você fala assim, agora, deixa eu digitar o que a gente conversou. Agora, tem algumas pessoas aqui na live que são pacientes muito queridos meus que já ouviram essa frase, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu converso com você, prestando atenção no que você está dizendo, te olhando,
ou eu viro para o lado para registrar aquilo que a gente está falando. Aham. E, e eu já falei isso para muita gente, tem gente aqui que já ouviu, que está nos assistindo agora. E Ana Paula, isso que você colocou agora, costura, fecha muito o que a gente, o propósito que a gente, o contexto que a gente está conversando aqui. Porque existem muitas coisas que nos distanciam dessa presença, dessa dedicação real e completa à pessoa que está ali na nossa frente, para que a gente abra os ouvidos e a mente e a intuição, todos os sentidos, para captar a mensagem que aquela pessoa está nos passando, para entender a origem da dor dela, porque senão eu brinco que senão a gente vai estar só trocando o telhado de uma casa com as paredes rachadas. Vai trocar o telhado hoje, daqui a 6 meses vai quebrar tudo de novo porque a parede movimentou, não atuou na causa. Entender o que aconteceu, por que a situação se construiu, como ela se construiu, para que a gente controle as causas quando não for possível eliminar, e tem muita coisa que é só manejo. O que for possível ser reduzido, o que for possível ser eliminado, ótimo, mas a gente só consegue entender e montar as peças do quebra-cabeça, porque no começo você junta um pouco de peças aqui que parece uma árvore, outro pouco de peças que parece uma montanha e o resto vira uma flor, mas está tudo bagunçado ali em cima da mesa, né? Você tem as informações da conversa inicial, os dados de uma anamnese, os dados, no nosso caso, da odontologia de um exame clínico, e ainda pede um monte de outros exames para fechar. Enquanto eu não tiver muitas peças, eu não consigo olhar para aquilo e entender o que aquela imagem está querendo me dizer. E a ânsia de medir a nossa capacidade, a nossa competência enquanto dentistas, enquanto médicos, enquanto fisioterapeutas e assim por diante. Nossa, eu preciso dar uma resposta rápida. Tudo hoje é muito rápido. Então, o meu paciente está esperando isso de mim. Que ele vai sentar lá, eu não vou perguntar direito, eu não vou ouvir direito, e eu vou contar para ele o que ele tem e vou apresentar a solução mágica, que vai resolver tudo. E quantas vezes pra gente ainda acontece assim, porque tá vendo essa foto aqui, ó, quero ficar desse jeito. Aí que a vaca vai pro brejo, sem chance de resgate se você não intervir da maneira certa Exato, nesse tipo de situação. exato, exato. Muito boa essa colocação sua. Né? Então, assim, esse ponto acho que vale a pena a gente pisar e repisar, porque ele é de extrema importância. Abrir essa escuta, escutar as histórias que ele tem para contar, né? Dar um tempo. Então, assim, a gente às vezes fica muito afoito com a agenda muito espremida, né? Principalmente início de carreira, com o desespero para se construir financeiramente, profissionalmente. Às vezes a gente vai atropelando, né? Espremendo tudo, e isso é lamentável. Porque assim, como que você faz uma boa avaliação em 10 minutos, 15 minutos? Que jeito? Assim, eu ainda não sei como que algumas pessoas se propõem a fazer coisas assim, em minutos, meia hora. Acho que esse De tempo, algo tão complexo. esse time, ele é muito pessoal, mas eu acho que, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra dica, principalmente para quem está começando, se dê o direito de fazer as coisas com calma, de prestar atenção, de dar o tempo. É muito mais a sua chance de conseguir, Seguro, né? a sua chance do paciente fechar um serviço com você, se você fizer cuidadosamente essa parte inicial, essa avaliação caprichada, mesmo que você diga, eu ainda não sei o que você tem, eu vou estudar. Você vai fazer os exames, eu vou estudar e tal. Isso é justo. Isso dá segurança para o paciente. Por quê? Porque a gente não. É impossível a gente dominar tudo da nossa área de conhecimento. O tempo, por melhor profissional que sejamos, a gente não consegue estar atualizado em tudo que está sendo publicado nesse momento na internet. Quantos trabalhos estão sendo publicados agora
inovações que eu não tive tempo de ler, você não teve tempo. Como é que a gente faz? Sim. E quantas novidades vão surgindo e que a gente, mas que se a gente tiver honestidade para dizer, eu ainda não sei, e inclusive para dizer assim, o seu caso eu sei, mas eu não sou a pessoa mais indicada, eu vou te encaminhar para o meu colega. É outra honestidade que a gente precisa ter, né? Da gente não pegar, não é não dar o passo, não é não bancar o, o caminho. Se eu sei, tenho responsabilidade, estudei, ok. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre chegar para você uma demanda que você estudou pouco, conhece pouco, não tem segurança, né? De uma área que você não tem o domínio que você tem de uma outra área. Sim. Para que seguir? Aí você pensa, puxa, mas eu estou precisando de paciente, eu estou precisando de dinheiro. Não caia, isso é uma armadilha. Perigosíssima, especialmente em qualquer fase de carreira. Mas no início de carreira a gente pode trocar as mãos pelos pés e sair pegando tudo sem avaliar direito assim. Tenho condição de pegar isso? Tenho condição de atender mais um paciente? Esse caso é para mim? Né? Como é lindo quando você chega num profissional e diz assim, não é para mim. Tem gente que faz melhor isso que eu, vou te encaminhar. Né? Se for o caso, isso é honesto, Sim. isso é justo, né? E que é outra coisa que isso não faz você perder paciente. Ia falar exatamente isso agora. Muito pelo contrário. O seu respaldo diante daquela pessoa, o olhar dela para você é outro, a partir do momento que você toma uma atitude como essa. Não vai ser incomum, não é incomum você receber uma indicação de alguém que foi indicado por esse paciente que você encaminhou para o colega. Vai dizer assim, olha, eu sou primo do fulano, que ele veio aqui, fez uma avaliação, mas ele achou tão bonito que você disse que tinha alguém que iria fazer melhor o serviço, ele gostou, você foi tão honesto que ele me falou que era para eu vir aqui com você. Será que o que eu tenho aqui você pode me ajudar? E raramente a gente vai ouvir isso. Exato. Sim, detalhadinho, Não mas vai mesmo. essa pessoa vai chegar. A melhor, assim, hoje eu vejo que a forma mais consistente de construir uma carreira saudável para nós, principalmente, porque se a gente está feliz, está bem, está realizado integralmente na nossa profissão, naquilo que a gente exerce, não é possível sentir essas coisas se você não construiu algo sólido, algo do que você se orgulhe. O crescimento de uma carreira na área da saúde é lento nesse sentido, não é com mídias sociais, não é com divulgação, publicidade, enfim. É com a indicação daqueles que chegaram até você. E quando a gente dedica tempo de verdade para uma consulta inicial, pode ter 2 pacientes no dia, um para atender de manhã e um à tarde. É muito melhor. Você está plantando um histórico muito mais longevo do que se você atendesse 20 pessoas com uma qualidade 20 vezes menor do que a que você ofereceria para esses dois. Isso mesmo, isso mesmo. Importantíssimo isso que você falou. Construir uma carreira em clínica, em qualquer uma dessas profissões aqui de saúde que nós estamos tratando, é projeto de médio e longo prazo. Essa é uma outra cilada que recém-formado pode cair. Né, de achar que vai montar o consultório, que vai montar a clínica e que vai já ter um rendimento, um faturamento, não sei o que lá, e barará. Não é assim. Por quê? Porque Aí cabe só um alerta, desculpa te interromper, Ana, mas quantas empresas vendem isso para todos os profissionais e quantas pessoas com pouca experiência ainda, recém-formados, caem nessa? Exato. Desculpa. Então, assim, é muito perigoso a gente ir com essa expectativa desalinhada. Nós precisamos entender que
temos que dar um tempo para o fruto amadurecer. É possível ter sucesso profissional com pouco tempo de carreira? É possível, mas é muito importante, quando a opção é uma carreira clínica, né, de empreender nessa área, de ter tolerância, de entender que não é com a velocidade que você queria, e entender que é esse trabalho de formiguinha. Então, é esse tempo para esse atendimento com uma qualidade ok de cara, é esse tempo para estudar o caso, para juntar as peças, essa paciência, esse zelo. Carreira clínica exige zelo. Paciente precisa de zelo. Nós temos, infelizmente, esse zelo não é algo tão comum quanto deveria na área de saúde. E hoje a gente vê uma coisa atropelada. Né? Muita gente assim, né? A falta de zelo tem sido muito frequente. Então, o zelo vai ser um diferencial seu no mercado. O zelo. Nossa, aquele profissional lá é cuidadoso, aquele profissional é ético. Nossa, ele se importa. Você disse uma coisa importante, o paciente ele não chega dizendo isso para mim mesmo, para você. Ele não chega, ele não conta. Mas aí chega o primo, o amigo, eu vim aqui porque o fulano me indicou, eu vim aqui porque o fulano falou que tratou com você, que você é ótima, e não sei o quê. E é assim que a coisa vai acontecendo. Então, clínica é projeto de grãozinho por grãozinho, passinho por passinho. Né? Fazer o passinho com segurança, dar o passo, ter segurança no passo, zelo no passo, cuidado no passo e a paciência. Né? A gente precisa ter paciência com a gente, paciência com o paciente, paciência com a nossa construção de carreira, porque se a gente for responsável, estudioso, adquirir domínio técnico e teórico do que a gente está fazendo, porque isso dá consistência. E tomar esses cuidados que a gente falou, hoje não tem jeito dessa carreira não emplacar. Não tem jeito. Porque o mercado Exatamente. está carente de profissionais que têm esse zelo. E existe um público que busca isso, que paga pelo zelo. Sim. Existe isso. Existe, sempre existiu. Durante esse boom de imediatismo, de coisas instantâneas, isso tem sido deixado de lado, e eu acho que é muito válido para todos que julgarem isso importante, que julgarem isso relevante, estar atentos, voltar o olhar para essa situação, porque existe um mercado descoberto no meio de sei lá quantos mil profissionais que são lançados no mercado a cada semestre, com tantas faculdades novas sendo criadas. Isso aflige quem está começando. Sou só mais um no meio dessa multidão toda. Quem se dedica a construir esse perfil, com certeza vai alcançar resultados muito satisfatórios, porque a pessoa vai se sentir bem, o profissional vai se sentir realizado no sentido de estar oferecendo algo de qualidade, de estar gerando um impacto positivo na vida da pessoa que está se tratando com ele, e isso retorna para quem está do lado de cá de Exato. forma muito ampla e de maneiras diferentes. Retorna em satisfação pessoal, retorna em reconhecimento dos pacientes, reconhecimento profissional, retorna em ganhos financeiros, retorna de várias maneiras. Que a gente saiba construir, regar e ter paciência para esperar o processo acontecer. Sim, sim, muito importante. Né? Só para frisar, você falou uma frase impactante, que existe um nicho descoberto no mercado. Existe esse profissional que cuida do paciente com esse olhar integral, com esses cuidados que nós estamos falando aqui, ele não é muito, infelizmente, não é muito comum e ele é procurado. Ele é procurado. Então, nós temos um mercado aí realmente descoberto em todas as nossas áreas. Então, assim, prestar atenção nisso pode te abrir uma brecha aí, né? E aí, prestar atenção nisso e perguntar também para você,
Porque quando a gente fala desse perfil ou desse zelo, nós estamos falando, eu estou falando de algo que combina comigo, com o que eu escolhi ser. Uhum. Meu jeito de trabalhar, você está falando de algo que combina com você. Mas isso, de repente, não combina com todo mundo. Né? Nós estamos aqui falando do que é minha marca. Eu estou falando Sim. um pouco daquilo que eu acredito e daquilo que eu trabalho todo dia para manter. Fala. Não, não, e é isso mesmo. A verdade vale, essa máxima, essa verdade vale para tudo. Não precisa, o mundo não precisa que todos sigam uma única linha. Isso. Existe. Isso. Mas aí é muito importante você perguntar para você. Como que para você que está recém-formado, Uhum, formando aí, ou no começo da carreira, é muito importante você perguntar para você onde eu quero chegar, em todos os sentidos, de ganho, de visibilidade, de conhecimento, de expertise, enfim. Né? Mas também é muito importante você perguntar para você como eu quero ser visto. Como eu quero ser lembrado como profissional? Como eu quero ser visto? Porque a gente está falando é disso. Né? Para algumas pessoas, como eu sou, eu me importo com como eu sou vista, né? E como que o paciente se sente quando ele chega uhum. aqui. Para mim é importante, isso tem a ver com a minha forma de trabalhar. Mas é muito importante entender que, de repente, para algumas pessoas isso não faz diferença. Né? Então, que cada um possa perguntar isso também. Qual é o meu estilo? Qual é o meu jeito? O que combina comigo? O que disso daqui, puxa, o que eu ouvi aqui faz muito sentido. Ou, não, achei meio exagerado. Não, eu prefiro não gastar tanto tempo assim. Não combina comigo, eu quero uma coisa mais fast food. Então, tem opções. Uhum. Tem lugares para trabalhar fast food em tudo quanto é área. Isso existe. Sim, Oferta de trabalho tem, sim. né? Mas aí você vai ver assim, que tipo isso combina ou não? Combina, ok. Né? Então, acho que é importante esse zelo também. Onde eu quero chegar, como eu E quero esse ser. autoconhecimento, né? Exato, Porque se a gente não responde isso para nós mesmos com muita sinceridade, com muita honestidade, aí não engrena bem, porque não está encaixando lá na base. Como é que a gente vai transparecer algo que não é real dentro de nós? exato, exato. E aí você trouxe uma palavrinha-chave, que eu acho que a gente fecha com essa palavra, que né, desde a antiguidade um filósofo importante disse para a gente, conhece-te a ti mesmo. O quanto é Uhum, importante esse exercício da gente aprender a conhecer a gente. A gente está atento assim, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu agi aqui, o que me incomodou. Por exemplo, nessa live agora, um exercício de autoconhecimento importante a cada um. Seria lindo se a gente tivesse tempo agora para abrir e ouvir assim, como você se sentiu aqui ouvindo a minha fala e a da Analice? O que fez sentido e o que não fez sentido para você? uhum, Do que a gente trouxe aqui, algo do que a gente trouxe aqui te abriu um pensamento? Você falou, não tinha pensado nisso, ou não fez sentido. Né? Eu acho que a nossa torcida é que para que algo aqui possa servir de acréscimo para a sua trajetória. Mas autoconhecimento tem a ver com poder olhar para isso, né? Para poder fazer esse exercício, por exemplo, agora. sim. E para deixar, eu quero deixar essa live gravada e deixamos isso aberto, porque o nosso tempo finalizou, deixamos isso aberto nos comentários e a gente, porque o importante é que esse momento não seja de uma única via, não é só de eu e a Ana Paula entregando algo para você que dedicou uma hora do seu dia para estar aqui com a gente, mas é uma troca. E receber essas informações, compartilhar as impressões geradas em cada pessoa que esteve aqui conosco é muito importante e a gente cresce muito com isso também. Então, fica disponível nos comentários. Legal. Bom, eu Ana agradeço Paula, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco aqui. E muito obrigada a vocês que vão ver essa live gravada aí no futuro, né, em algum momento. sim, Né? São todos muito
de estar conectados com a gente com essa nossa proposta. Muito obrigada, Annalise, pelo convite, viu? Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos e continuaremos. Em breve a gente manda notícias de como serão as próximas lives, as próximas conversas. Boa noite, até a próxima. Até.